gente! Está começando mais um episódio do Bela Gente em Podcast, um espaço onde histórias reais ganham voz, tocam o coração e nos inspiram a viver com mais amor, coragem e presença. Eu sou Clau Guerra e hoje recebo uma mulher que representa o verdadeiro significado da força e superação. A nossa convidada é a Flávia Scandolo, uma mulher com múltiplas habilidades, mãe, empresária, filha dedicada e minha amiga. Flávia enfrentou e venceu 2 diagnósticos de câncer de mama, passou pela dupla mastectomia, enfrentou a dor, a perda do irmão e da mãe. E hoje ela cuida com muito carinho do pai, o seu grande João Scandolo. Um beijo para o senhor e seu João. E mesmo com tantas batalhas, ela segue com um brilho no olhar. Um propósito lindo, transformador em luz. Nesse outubro rosa, a história dela nos convida a olhar para dentro e valorizar a vida. E lembrar que cada mulher é feita de muitas versões e todas elas válidas e belas. A minha convidada de hoje é muito especial, mas antes, o pensamento do dia. Aprendeu que a força não é não cair e levantar com elegância todas as vezes que a vida tentou derrubá-la. Porque a mulher inspiradora não busca luz. Ela é a luz que acende os caminhos. A nossa convidada de hoje é Flávia Scandolo. Seja muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente com vocês, estreando, agora um programa, eu e você e eu. E claro, eu não poderia começar diferente, com aquela nossa frase de sempre que eu falo, que é sempre sobre você e nunca sobre o outro. Porque esse olhar para dentro é muito importante, Eu acho que é essencial para a vida, para a gente vencer, para a gente aguentar as batalhas do dia a dia, porque elas vão acontecer, Independente de você estar bem ou de você não estar muito bem, elas estarão ali, sempre as pedras, os obstáculos, e a gente tem que olhar para aquilo e tirar uma coisa boa, Sempre olhando para nós. Eu costumo dizer que não é o que o outro faz, é o que a gente vai fazer com o que o outro fez. E sempre olhar para o nosso sentimento. É isso aí, gente. Pega cada recadinho, cada mensagem que vai tocar profundamente o seu coraçãozinho aí. Flávia, muito prazer ter você aqui mesmo, de verdade. E vamos começar do começo. Sim, vamos lá. Da mulher que você era antes das batalhas. Pergunta: como era a sua vida antes dos diagnósticos e das perdas? Totalmente diferente. Eu sou uma Flávia que eu sou hoje por tudo que eu passei. Então, cada pedacinho, cada diagnóstico foi uma transformação, Eu falo que o diagnóstico, nós temos a certeza que nós vamos, mas quando nós estamos ali com aquele papel, com o diagnóstico de câncer, você parece que está um passo na frente e você consegue visualizar que o fim vai acabar, que a festa vai terminar. Então, quando você olha para aquilo, você pensa, eu não fiz tudo, tenho tanta coisa para fazer ainda, Então, a Flávia de antes era muito diferente. A Flávia de hoje evoluiu com os diagnósticos, evoluiu com o tratamento,
evoluiu conhecendo pessoas diferentes nesse lugar, né, da quimioterapia, onde você está com outras pessoas passando pelas mesmas dificuldades. Aí você começa a observar a mente das pessoas, né? E a minha também. Porque passar por isso não é uma tarefa fácil. E, às vezes, a gente se faz de forte para quem está do nosso lado não sofrer tanto vendo o seu sofrimento. Porque quem te ama sofre junto. E, às vezes, a gente não é tão forte assim. Porque a gente chora, a gente se emociona. É difícil, né? Você receber o diagnóstico, você saber que vai passar por isso. Será que eu vou vencer? É o será, né? Será que eu estarei aqui amanhã? Porque a nossa vida é cheia de incertezas. Ninguém sabe se vai estar aqui amanhã, mas quando você recebe o diagnóstico, você tem a certeza. Então, essa evolução é muito grande. Eu costumo dizer que o câncer, ele traz aprendizado para a vida da gente. E é um aprendizado tão grande e uma bagagem tão única que eu acho que ele veio para somar na minha vida e na vida de todas as pessoas. Então, eu acredito que a gente não tem que se vitimizar, né? Aproveitando aí o Outubro Rosa, o câncer de mama, né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso também, do diagnóstico precoce e do tratamento em si. Mas eu acredito que a gente tem que se fortalecer todos os dias, né? Em busca da nossa melhor versão, em busca da minha, em busca da sua. E é isso, não é uma tarefa fácil. Mas assim, vamos voltar um pouquinho para nossa audiência. Sim. Quem é a Flávia? Menina, mulher, mãe, Sim. esposa, empresária. Sim. Explica um pouquinho para eles quem que é a Flávia. Depois a gente vai falar um pouquinho mais também, né? E o papo vai estender. Eu me separei, né? Há um tempinho atrás aí, há alguns meses. E também não foi uma tarefa fácil. Daí é uma pauta que, de repente, a gente pode falar sobre relacionamentos, que eu acho muito interessante também, quem sabe ainda uma outra oportunidade. Mas a Flávia, de antes do câncer, né? Isso. Era uma Flávia não imatura, né? Vamos dizer assim, no sentido da palavra. Mas lá no início de tudo, eu estava aprendendo. Tudo é um aprendizado. Porque a gente não nasce sabendo ser mãe. A gente não nasce sabendo ser filha, sabendo ser esposa, sabendo ser namorada. E a gente aprende no meio do caminho. É lá no campo de batalha que a gente aprende. Então, eu acredito que o câncer, as batalhas do dia a dia, elas vêm sempre para acrescentar algo na nossa vida, para nos amadurecer, para nos fortalecer. Mas, faço uma pausa aqui. Quando a gente olha para isso, para amadurecer. Porque tem gente que passa e somente passa e não olha para ela e não olha para aquilo que está acontecendo, né? Ela passa e acaba não amadurecendo o suficiente, ou talvez ela até amadureça o que ela precise e está tudo bem, cada um no seu tempo, né? Mas a Flávia de antes, a Flávia mãe, a Flávia filha, evoluiu muito e continua evoluindo, né? Perfeito. Hoje seus filhos já estão grandes, pequenos, saiu já de fora da asa da mãe? Criança, né? Minhas criancinhas de sempre, igual a gente estava falando no começo, né? O Vini já tem 24, já faz um tempo que ele está na Inglaterra, está morando fora. Foi muito difícil esse desligamento, né? É uma dor da perca mais uma vez, né? É como se você estivesse perdendo. Você perde o fato de você poder abraçar, estar perto, beijar, apertar cheiro, o né? cheiro. É isso que, sabe, esse afeto mais próximo. Mas a gente continua ali pertinho. Todos os dias a gente procura se falar e a gente está junto. Mas ele está bem. Perguntei se ele queria voltar para o Brasil. Ele disse que não, que ele vai ficar por lá, ele namora. Que bacana. Agora, essa semana, entrou no apartamento novo deles, então já conquistou o apartamento. E o mais novo está indo, dentro em breve, muito breve, fazer medicina em Assis. Então, a gente vai aí ter vai viver o sonho dele, né? Então, mais uma vez, eles vão voar, né? Mas, na verdade, os filhos a gente Pra cria vida, pro mundo, pro né? mundo,
tendo a base que a gente passa para Sim, eles, ele sempre vai voltar pra pois gente. é. Mas eu sempre converso muito com eles, sabe? Porque eu fui casada, me separei, a gente vai errando no meio do caminho, a gente vai acertando. E eu sempre gosto de olhar para eles e falar assim, filhos, me perdoem de algo que faltou. Porque eu eu dei o melhor de mim, né? E eu tentei fazer o melhor, mas naquelas possibilidades daquele momento, da bagagem que eu tinha para desenvolver aquilo, né? Mas o amor é infinito. Mas eu sempre falo que a gente dá o que tem naquele momento. Flávia, você passou por dores, marcas profundas, a perca do seu irmão, da sua mãe, e hoje você cuida com muito carinho do seu pai. São experiências que exigem muito emocionalmente, né? Como você enfrenta ou enfrentou a perda do seu irmão? No começo eu sentia e sinto também muita falta, né? Tive que ressignificar tudo isso, porque no começo eu pensava assim, por que você me deixou? Você não tinha esse direito de me deixar aqui sozinha. Porque eu tinha recém me separado, ele sofreu um acidente, ficou em estado vegetativo. A minha mãe, uma vez eu dando banho nela, que ela teve Alzheimer, né? Já não lembrava mais de nada. Eu olhei para ela chorando e falei para ela, mesmo sem ela não entendia nada. Eu falei, mãe, por que você me deixou aqui? Porque era para você cuidar de mim. Por que eu tenho que cuidar de você? E eu não conseguia entender o porquê. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Ele tem um propósito muito maior acima de nós. Então, quando você olha para isso, ressignifica tudo isso sozinha, às vezes é difícil. Você, ouvinte que está aí do outro lado, às vezes você está passando por uma dor enorme porque você perdeu alguém. Às vezes você tem alguém na família que está doente, em estado terminal, ou que está em algum lugar internado, ou sua mãe está com Alzheimer, seja o que for, algum problema, e você não consegue sair, por favor, procure ajuda. Nós temos 2 caminhos aí que são muito importantes. Se essa dor está muito grande, porque eu acredito que a dor psíquica é uma dor tão grande quanto a dor física, se não for maior. Principalmente as pessoas que entram em estado depressivo. Não é frescura isso. É muito sério. E às vezes a pessoa sofre calada. Às vezes você está sorrindo, mas por dentro você está assim, dilacerada, acabada. Ninguém vê você por dentro. Ninguém consegue ver isso, né? Então, nesse momento, quando você olha para dentro, que você entende, eu costumo dizer que a gente traz para a consciência. Eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir sozinha. Psiquiatra é o primeiro caminho. Psiquiatra não é para gente doida. Psiquiatra é tão importante quanto o médico do coração, o médico, o geriatra, qualquer outro médico clínico geral. Ele vai te ajudar, ele vai ajudar a silenciar um pouco essa dor, essas vozes internas, para que você comece com a terapia. A terapia vai curando a alma devagar, é um processo lento, vai te trazendo para o agora, para o hoje. E a medicação silencia, te acalma. Então, você vai entendendo, você vai ressignificando tudo isso para você se sentir melhor. Eu fiz 10 anos de terapia e não paro de fazer. De repente, eu volto de novo, percebo que está difícil, vou lá conversar e assim a gente vai amadurecendo. Então, no meio dessas perdas, como você conseguiu continuar em pé depois de tudo isso? Fazendo as terapias. Fazendo as terapias. Mas eu costumava guardar muito para mim, porque eu não queria ver o meu pai triste, eu não queria que eles soubessem que eu não tinha o dia seguinte, porque às vezes quem olha para mim fala assim, essa menina aí é rica, ela tem dinheiro, ela pode, ela se vira. Mas eu passei por momentos muito difíceis de eu não ter e não saber o que eu ia comprar no dia seguinte, eu não falava para ninguém. Teve uma tia, graças a Deus, maravilhosa, mandou um envelope com dinheiro para nós. Aquele envelope foi, assim, um presente de Deus. E eu também ganhei um outro presente, que foi a minha cirurgia, né? Ganhei R$80 mil ganhado
por fazer o bem. Então, eu acredito que a gente nunca perde em fazer o bem para o outro. E volto lá na Bíblia. Perdoe 70 vezes 7. Te dê um tapa, vire outra face. Fácil não é, mas a gente pode treinar. Porque a partir do momento, eu sempre falava para os meninos lá em casa, a partir do momento que você recebeu o tapa e você deu o tapa, você perdeu a razão. E não é sobre revidar, dar o tapa, xingar, brigar e arrancar o cabelo, querer esganar outro, porque às vezes a gente quer. Vontade, Quer. né? Quer, sim. Tem certeza que você tem vontade de pegar o Francisquinho e tem hora assim, ó, sacolejar ele e falar, acorda, né? É Mas, normal de ser humano, é né? normal de ser humano. Mas, assim, nesse momento é que a gente tem que treinar. Parou, respirou, tipo, eu tô perdendo meu controle. Então, você traz pra consciência e você fala, não, eu vou enfrentar essa situação com calma, com tranquilidade, vou respirar. Porque, às vezes, o que o outro fala desencadeia um trauma em você que você nem sabe que está desencadeando. Que ele está lá nas profundezas, você não sabe que ele existe, que você passou por aquele trauma. Às vezes foi lá na infância. E quando ele é acionado, o que acontece? O outro ataca, você quer atacar de volta. Igual lutar. O outro vem para lutar, o que você quer? Lutar também. Revidar, né? Ou fugir. Às vezes a gente foge, principalmente do relacionamento, né? Tá ruim, vai brigar. Ah, já tô enjoada. Quantas mulheres, né? Ai, não adianta, já tô enjoada de falar para ele, para ela, cabeça dura, né? Mas é nesse momento que a gente treina a ser uma pessoa melhor. Por isso que é tão difícil, tão complicado, mas não impossível. Tem um jeitinho, né? Tem um jeitinho, sempre tem. Flávia, você sabe que eu tenho muita admiração por você, pela pessoa que você é, pela mulher que você é. A luta contra o câncer de mama. E então, no meio de tudo isso, veio o câncer. Não uma, duas vezes. E você enfrentou tudo isso com muita força, impressionante. Como você descobriu como você descobriu a primeira vez o câncer? Qual que foi o teu sentimento naquele momento? Desespero. Porque a minha mãe teve câncer de mama, a minha família tem várias pessoas que tiveram, a minha tia, a irmã da minha mãe, morreu, né, teve câncer de mama. E uma outra tia, que é a Ivone, né, a irmã do meu pai também. E quando você pega o diagnóstico, você fala, pronto, né, agora eu sou a próxima. Mas eu sempre observei minha mãe tinha um pensamento muito positivo. Uma vez a gente chorou porque ela estava com câncer, ela falava, não, eu tô curada. E ela colocou isso na mente dela, né? Que ela estava curada. Inclusive, ela tinha um cruzeiro marcado, tinha aparecido umas manchinhas no pulmão, o médico falou, voltou o câncer. Só que deixa ela viajar primeiro. Ela foi viver o sonho dela, foi viajar. Quando ela voltou, ela não tinha nada. Nada. Então, eu acredito muito no pensamento positivo. Na força do pensamento, na força do pensamento. Você cocriar a sua realidade, né? Me vitimizar. Não. Quando você reclama, você está clamando 2 vezes para aquilo, né? Ai, eu tô com câncer. Ai, agora o que eu vou fazer? Não, tô curada. Vai passar. Não é fácil. Porque tem hora que sua mente te trai. E ela fica conversando com você, né? Não é coisa de maluco, mas ela conversa. Ela fala assim, não, você não vai conseguir. Você não é capaz. Fica falando um monte de coisa ruim da gente, né? E você tem que afirmar. Na verdade, é o pensamento da gente que fica buscando isso daí, né? Só coisa ruim. Se comparar, principalmente com a internet, né? E cada um é único. Cada um tem a sua identidade. Ninguém é igual a ninguém, nem gêmeos, assim, idênticos. Tá. Você passou pela primeira. Uhum. E quando veio a segunda? Outro baque. A primeira, eu fui lá, abracei meu pai, chorei. A segunda, eu fui, abracei meus filhos. Falei, de novo, mais uma vez, a gente vai passar. Quanto tempo deu de distância um do outro? 2019 e 2021. 2019 era uma... Eu acordei de madrugada, passei a mão assim aqui na lateral da mama e senti uma bolinha, tipo um grãozinho de feijão, bem pequenininho. Aí eu fui fazer a ultrassom de mama. O médico falou assim, não é nada, pode ir embora.
e o exame vai ficar pronto X data. Aí eu liguei para o mastologista da minha mãe e falei, olha, não é nada, mas eu quero ir aí, lá em Sorocaba. Aí peguei o carro, fui em Sorocaba. Aí ele falou, olha, a gente pode fazer a biópsia, mas não é nada, vai dar tudo certo. Falei, ok, vamos fazer a biópsia. Fiz a biópsia, na semana seguinte chegou o diagnóstico em casa, um câncer super agressivo, mas em fase inicial. E parece que Deus falou assim, Flávio, seu propósito é muito grande, você vai descobrir, mas você vai vencer. Essa cruz é grande, você vai arrastar ela, vai ser doloroso, vai te machucar, mas você vai conseguir. Aí, a segunda vez, na mama direita, daí, ele já era um pouquinho maior, mas era um outro tipo de câncer, não era o mesmo, não era metástase, né? Aí, eu fiz como é que fala? O teste genético, que a Fer Guaita falou para mim. A gente passou junto, né? Ela falou, Flávia, eu acho que você deveria fazer o teste genético. Eu falei, mas onde que tem isso? O que que é isso? Ela, é um teste que você vai ver se pela genética tem algum erro no seu DNA, né? De repente tem. Falei, vou no Sírio-Libanês. Peguei o carro, fui para São Paulo. Cheguei lá no Sírio-Libanês, estava fazendo químio, peguei o contato de uma médica lá da químio com uma enfermeira aqui de Ourinhos, eu fiz químio a segunda vez. Aí peguei o contato, cheguei lá no Sírio, fiz esse teste genético e eu tenho uma mutação genética, chama BRCA1, o mesmo da Angelina Jolie. Então, quando a mãe dela teve o câncer, quando ela descobriu que tinha essa mutação, eu acho que vocês até se recordam, ela retirou mama, mastectomia bilateral e esterectomia. Tirou útero, trompas, ovário, tirou tudo. Aí ficou uma polêmica, né? Tinha que tirar, não tinha. E segundo estudos científicos, da mama ele vai para o útero. Esse meu é mama, pele, tem que cuidar da pele agora, útero, trompas, ovário e pâncreas. Então, esse ano já estou livre, fiz todos os exames. Agora só falta levar no mastologista e na oncologista, em São Paulo. E o teste foi muito importante, porque daí eu fui lá, fiz mastectomia bilateral, tirei o útero, e depois disso peguei uma bactéria, logo em seguida. Daí eu perdi a prótese. Aí foi muito difícil, eu demorei 2 meses para conseguir me olhar no espelho. Porque estar mutilada, as pessoas falam assim, é só uma mama, o importante é que você tá bem, né? É só o cabelo, vai cair. Não é só um cabelo. A hora que cai em você e você se olha no espelho, é a Flávia, é um emocional. Então, para você se reconstruir, né, se levantar, tem que ter... A mente tem que estar fortalecida ali. E aonde você pegou essa força, justamente, de se olhar no espelho e falar assim, eu sou a Flávia, mas eu não estou me vendo a Flávia. Demorou. A primeira força que eu tive foi assim de saber que eu era provedora daquela família e que eu precisaria estar ali por eles, né? Pela minha mãe e pelo meu pai, porque eu precisava cuidar deles. Meu pai, 83 anos, minha mãe com Alzheimer precoce, com 53 anos, ela viveu 10 anos. E os meus filhos pequenos dependiam de mim e eu coloquei uma foto deles no meu guarda-roupa. Então, toda vez que eu abria, né, tomava banho, abria e olhava para eles, eu falava, você vai conseguir, você é forte. E daí eu fui conseguir. Olha, que vida, que exemplo de mulher, de vida, de saúde, de expectativa, de superação. A verdade, a palavra é superação, né, Flávia? Sim. Que você tem passado por todas essas 2 vezes que você passou dos exames que diagnosticou, né? Sim. O câncer te ensinou sobre a vida e corpo e tempo. O que ele te ensinou? Me ensinou que a vida é maravilhosa, que a vida é realmente uma festa, é única, que estar aqui é um privilégio divino e que nós temos que olhar para nós e aproveitar cada segundo. E toda vez que nós estivermos tristes, a gente olhar no espelho, a gente olhar para nós e agradecer por estar aqui, por ter mais tempo de vida na Terra. E quando eu fui diagnosticada a primeira vez, eu olhei para o céu
com muita, mas com muita fé. E pedir, Deus, me dá mais tempo de vida, porque eu vou falar pro mundo sobre o câncer, sobre o que é passar por isso. Aí eu comecei na internet, no Instagram, e vim aqui algumas vezes, e estou aqui no seu programa, e eu acredito que é o propósito, dar a mão pro outro. Mostrar, né? Mostrar, Você consegue. consegue. Eu consegui, você também vai conseguir. Sim. Gente, não saia daí, a gente volta já. Hotel Bourbon Cambará. Tem dias que pedem um café da manhã diferente, pensado para começar bem o seu dia. Outros, um almoço ou jantar especial preparado com todo cuidado. No restaurante do Bourbon Hotel Cambará, você encontra a mesma excelência gastronômica, qualidade e atenção aos detalhes, presentes em nossas principais operações em grandes cidades do Brasil, Argentina e Paraguai. Hotel Bourbon Cambará. Aberto ao público todos os dias para café da manhã, almoço e jantar. Venha viver essa experiência. Reservas pelo telefone 43 3590 0900. Hotel Bourbon Cambará. Estamos de volta novamente com o Bela Gente Podcast. Flávia, você passou por dupla mastectomia. Fala aqui pra gente, pra nossa audiência, como você se sentiu mulher no namoro com o seu marido. Fala pra mim, como que foi esse relacionamento e você, mulher? Nós nos sentimos inseguras, né? Então, você precisa trabalhar muito essa parte. E fazer alguma coisa por você é muito importante. Voltar a se arrumar, igual o meu cabelo caiu, fiquei careca. Passar uma maquiagem para você se olhar no espelho e gostar daquilo que você está vendo. É você cuidar do interior e também do exterior. Colocar uma roupa que você se sente bem, que você goste a olhar no espelho. Nesse momento das dificuldades, a maioria dos casais, né, até tem estudos que falam, eles se distanciam. E isso é muito ruim. Porque a gente já se sente sozinha com o fato de estar passando por essa dificuldade, né? De fazer a mastectomia. E, na verdade, eu fiz e coloquei a prótese. Mas eu perdi uma prótese. E não coloquei a prótese até hoje, porque foram tantas cirurgias que eu quis aguardar um pouco mais. Mas eu quero muito colocar. Então, ainda hoje, quando eu estou de roupa, eu me sinto normal. A Flávia, eu me amo olhar no espelho, me adoro, gosto de mim, gosto de como eu lido com essa situação, de como eu lido com a Flávia. Mas ainda eu fico um pouco insegura, né? Na hora de você tá ali, a Flávia no íntimo, você vai tirar a roupa e ainda você dá uma travada. Mas, assim, tudo também o seu parceiro te deixar à vontade, tranquila, você vai se acostumando e saber que você tem o limite. Então, não ultrapasse aquele limite, né? Você precisa falar. Isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto. Eu gosto daquele jeito, vamos fazer diferente. Porque ainda eu acredito que existe muito tabu quando a gente fala sobre sexualidade, né? Eu acho que é importantíssimo a mulher se conhecer, né? Porque como ela vai falar pro outro, pro seu parceiro, do que ela gosta, se nem ela mesma sabe. Se ela não se conhece, Se ela não se conhece, né? Então, eu acredito que seja importante. E também fazer a esterectomia, tirar útero, trompas e ovários, hoje eu tenho 45 anos. Eu não iria ter mais filhos. Mas o fato de você saber que não vai poder ter mais te deixa um vazio dentro de você. Porque fala assim, eu não posso, né? Então, de certa forma, isso te traz tristeza. Mas dentro dessa tristeza, o que a gente precisa fazer? Ressignificar tudo isso, né? Por que está acontecendo? O que eu estou sentindo com isso e o que eu vou fazer a partir disso? Né? Eu posso fazer outras coisas que me deixam feliz. Hoje eu
treino todos os dias, tive que dar uma paradinha, porque eu estava com uma tosse muito ruim, e agora ótimo. Então, estou voltando devagarzinho. E todos os dias eu vou para academia. Eu me apaixonei pelo processo. Não gostava. Tem dias que eu não quero ir, não tenho vontade. Mas eu vou lá nem que for 20 minutinhos, né? Hoje falhei, mas amanhã eu vou, né? Então, eu procuro sempre ter um sentido, ter um porquê. E no meio de tudo isso, teve algum momento que falou assim, não, eu vou desistir, eu não quero mais, eu tô no meu limite? Teve vários. Inclusive, aí um quadro depressivo, né? Porque o próprio remédio, a quimioterapia, ela vai ataca células ruins, mas também ataca células boas. E a cabeça da gente fica, assim, um turbilhão de pensamentos. Eu não queria mais. Eu deitei e falei, daqui eu não vou sair mais. Ficava olhando para fora, vendo a folha do coqueiro balançar. Eu vou ficar aqui, embaixo da coberta, aqui no útero quentinho da minha mãe. Vou ficar aqui na posição fetal e ninguém me tira daqui. Aí eles falaram para mim, ok, você vai ficar aí deitada? Você é mesmo uma porcaria, é isso, é isso, é isso, é isso. Aí eu, o quê? Eu não sou isso, eu não sou essa. Então, eu vou levantar, depois de uma semaninha ali, sabe, não querendo nada. Falei, eu não quero nada, eu vou desistir, vou ficar aqui. Não, eu tenho que ir, porque uma vez que você conhece o caminho, uma vez que você já fez aquela trilha neural, que você trilhou aquele caminho, e ele fica assim, batidinho, você já sabe por onde vai, por onde começar, né? E outra, se não deu certo aquele, você vai abrir uma picada em outro lugar. Você vai pegar seu facãozão, sua faquinha, o que seja que você tem na mão, né? Que seja na mão mesmo, você vai conseguir. Mas, assim, entender que é 1% todos os dias. Não adianta você correr. Não adianta você vai para uma maratona, por exemplo, você começa a treinar primeiro, devagar, começa a caminhar, para depois correr, para depois você chegar. Você não chega direto no pódio. E ter essa clareza, saber que tudo tem o seu tempo, às vezes a gente quer atropelar os processos, né? Às vezes você está bem, está vivendo no agora, mas você não está aproveitando agora o momento presente. O meu momento presente é o meu momento mais feliz. O meu momento mais feliz nesse momento é estar aqui conversando com você e olhando para esses lindos olhos azuis, né? Ai, que coisa mais linda, E gente. isso me dá, assim, uma alegria e um prazer enorme, porque eu amo vocês fazem parte da minha história, né? E estar aqui, eu estou em família, então eu me sinto bem. Então, trazer essa consciência toda vez que você está lá no futuro, né? Pensando no futuro, ansiedade. Vivendo no passado, depressão. Então, toda vez que você estiver nesses dois ambientes inseguros, se traz para o momento presente. Olha para uma flor, olha para o seu filho, abraça, beija, fala que ama. Ninguém sabe se vai estar aqui amanhã. Eu posso não acordar amanhã, mas eu te disse que eu te amo, eu falei que seus olhos são maravilhosos, eu falei que eu amo a sua família, eu falei que eu amo meu pai, né? Às vezes a gente tem um probleminha lá com o irmão, né? E fica sem falar com ele. E se amanhã ele não acordar? Bobagem, né? Bobagem. E se amanhã ele não acordar? Ai, mas ele fez isso pra mim, eu não vou olhar pra ele nunca mais, porque... Não, e meu orgulho? Onde é que fica? Ele me chamou disso. Mas às vezes ele não estava bem. Tem uma historinha, eu acho que a gente tem um tempinho, vou contar bem rapidão. Tinha um homem em um trem, e eles estavam fazendo uma viagem, e ele estava com 5 crianças. E essas crianças eram o cão no trem. Mexia nas coisas das pessoas, e subia no banco, e descia, e passava mal e fazia arte do outro lado, e as pessoas julgando ele dentro do trem. Na hora de sair, veio uma senhora e falou assim, olha, moço, nossa, o que o senhor faz? O senhor tem que dar um jeito nessas crianças. Ele falou assim, olha, minha senhora, eu peço mil desculpas, mas é que minha esposa acabou de falecer e eu não estou bem, falou para ela. Então, o seu irmão, o seu amigo, o seu cônjuge, às vezes ele está com um problema interno que só ele sabe. E está tudo bem, né? Então, eu acredito que a gente não pode julgar o outro, não pode julgar o livro pela capa, né? Às vezes você julga
e aquilo não é o que realmente é. Você precisa conhecer, você precisa ler esse livro primeiro, né? Com certeza. Flávia, o apoio da família nesse momento de pai, mãe, filho, esposo, para a pessoa que está começando, pegou um diagnóstico desse daí, qual que é o primordial? É de extrema importância, né? Esse afeto. E assim, às vezes o afeto não vem da família de sangue. Às vezes o afeto vem de um amigo, de uma pessoa mais próxima, um simples abraço, né? Porque não é porque a pessoa não queira. Por exemplo, o meu pai. O meu pai, ele é muito amoroso. Eu amo ele com todo o meu coração. Mas ele tem um jeito diferente de lidar com a vida. E está tudo bem. Ele não é de abraçar. Ele passava na porta do quarto do meu irmão e falava, Mateus, levanta. O Mateus em estado vegetativo, vamos trabalhar. E ele via que eu estava me esforçando, mas ele não olhava para mim e fala, filha, eu estou aqui para você, para o que você precisar. Mas os olhos dele diziam isso. Só que ele não falava com palavras. E isso me magoava. E o que eu fiz com essa mágoa que eu sentia? Eu cheguei para ele um dia e falei, pai, eu estou magoada por isso, por isso, por isso. Ele olhou para mim e falou, você sabe que eu te amo muito. E você sabe que tudo que eu faço é para vocês e por vocês, a minha vida inteira. Eu trabalhei por vocês e eu amo muito vocês. Aí eu abracei ele e ressignifiquei, né? Por quê? Porque eu falei. As pessoas não têm bola de cristal. Cada um tem uma forma de amar, né? Cada um tem uma forma de amar diferente. E às vezes você julga a forma de amar do outro. E às vezes ele não está tão bem e está tudo bem, né? Você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então, por que eu vou fazer o mal para você se você está em mim e eu estou em você? Eu fiz uma prática, né, que o Alok fez, vocês podem até pesquisar na internet, chama Ayahuasca. Porque eu não conseguia entender mesmo por que minha mãe tinha me deixado e por que o meu irmão tinha me deixado. Tem muitas controvérsias, né? Não vamos entrar na discussão sobre religião. Cada um tem a sua, ok. Cada um segue o seu caminho, ok. Gosto de todas. Mas eu fiz essa prática. E nessa prática, o meu irmão me falou uma frase. Porque eu sentia muita, muita falta. E ele falou assim para mim... Você está em mim e eu estou em você. A vida não tem fim. Então, isso eu vou carregar para sempre comigo. Eu sei que ele está em todos os lugares que eu vou. Porque ele está em meu pensamento e ele está em meu coração. Show, show. Belo. Flávia, outra coisa. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente já se vê morta. Morta. Assim, né? Uhum. Como eu vi muitas pessoas da minha família morrendo, eu achei que eu seria a próxima. E o desespero é muito grande. Medo, angústia, são esses os sentimentos. Insegurança. Mas, quem sabe o que vai estar aqui amanhã? Você sabe que vai acordar? Eu não sabia. Mas, quando você recebe, você tem a certeza de que você não vai estar. Né? Isso é muito importante, a gente saber disso, ter a consciência e fazer com que todos os dias sejam únicos e que todos os momentos sejam únicos. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Perfeito, perfeito. E é isso mesmo, a gente se cobra, Se né? cobra demais. Eu estou bem aqui, mas eu não sei amanhã. Sim. Então, ninguém tem data de validade. Não tem. Vamos dizer assim, né? Fé, resiliência, renascimento. Flávia, você encontrou força onde muita gente desmoronaria. Me fale sobre esse lado invencível de superação. Qual foi o papel da fé e da espiritualidade durante esse processo? Eu acredito que é muito importante a fé. Eu acredito que a fé cura, né? Seus pensamentos... Eu costumo dizer que nós somos a soma dos nossos ontens, né? Eu só sou a Flávia de hoje porque ontem eu passei por X, X, Y. E você é a Cláudia de hoje porque passou por Y, Y, X, né? Ter fé, acreditar, faz muita diferença. E a fé cura, com certeza.
Quem foi sua base emocional nesses momentos mais difíceis? Foram várias pessoas, na verdade. Foram os meus amigos, foram os funcionários, as pessoas que trabalhavam comigo, foi a minha família, foi a Maria Fernanda, que sempre estava comigo em todas as dificuldades ali, né? Porque ela também passou por uma perca e passamos por Setembro Amarelo. A gente sabe que a mãe dela se suicidou, isso ela não esconde de nada. Para ela foram momentos muito difíceis. Então, quando eu olhava para a história dela, né, eu consegui daí dar a mão para ela. E quando eu dei a mão para ela, aconteceu essa troca. Sempre que a gente dá a mão, a gente troca, né? Então, eu peguei um pouco da experiência dela, ela pegou um pouco da experiência minha e sempre fortalecendo. Você se permitiu fragilizar ou sempre tentou ser forte? Sempre tentei ser forte. Tentei ser forte, mas tinha horas que não dava. Porque, assim, aí transborda. Quando a tristeza é muito grande, transborda e você chora, você também se sente... Eu acredito que todo mundo é ser humano, sente tristeza, né? A nossa vida é feita de altos e baixos. Às vezes você tá triste, aí você sobe, você tá feliz, mas acontece uma outra coisinha, desce um pouquinho, né? Igual o coração, né? Não fica assim quando você vai fazer eletro, né? Sobe, desce, sobe, desce. Então, a vida é assim. Quando ela estiver reto, minha amiga, já foi. A gente não tá mais aqui. E você é de se entregar ou você tem vergonha de chorar perto de alguém? Não que eu tenha vergonha de chorar. Eu queria mostrar que eu era forte, porque eu tinha que cuidar de todo mundo. Porque eu acreditava que se eles vissem minhas vulnerabilidades, eles iam ficar tristes. Mas eu entendi que eu posso dividir minhas vulnerabilidades e eu não serei fraca por dividir. E se eu dividir, eu posso ser ainda mais forte e evoluir ainda mais. Quando foi que você percebeu que você estava pronta para renascer, para voltar à vida com os outros olhos? Quando eu... É até engraçado falar, né? Porque parece... Como que eu vou dizer? Parece vaidade. Mas quando eu coloquei... Agora eu tô sem mega, né? Mas quando o meu cabelo cresceu um pouco, eu coloquei o mega e que eu olhei no espelho e me vi assim, me senti maravilhosa de novo. Eu falei, meu Deus, obrigada, né? Obrigada por tudo, obrigada por ter vencido, por estar aqui, por ter passado por tudo isso. Que show. Não é vaidade, é autocuidado, né? É um autocuidado. A vida hoje, os filhos, propósitos, novos sonhos. Depois de tanta dor, tanta transformação, como está a sua vida hoje? Então, aconteceu um fato muito interessante, que acredito que todos aí estejam muito curiosos. Hoje eu até postei algumas coisas na minha rede social. Eu cheguei para o meu pai, a primeira vez a nossa vida parou por conta do Matheus. Nós transformamos a casa num hospital. Parei literalmente de trabalhar para cuidar dele e deixei os funcionários e o negócio na mão dos funcionários. Quando minha mãe ficou doente, teve Alzheimer, e eu estava doente também, eu não consegui cuidar dela, eu cheguei no meu pai e falei, pai, temos duas opções. Ou a mãe vai para uma casa de repouso para ser cuidada, para ser olhada do jeito que ela merece, ou vai ter que parar a nossa vida de novo. E foi uma decisão muito difícil essa. Eu fui e voltei chorando do lugar que eu levei ela. E era o dia do meu aniversário. Fui e voltei chorando. Foi muito difícil para mim tomar essa decisão. Mas eu precisava viver. Porque a minha mãe, ela tinha vivido a vida dela, né? E eu não deixei ela sozinha. Eu não abandonei ela. O nosso coração estava conectado, mas eu precisava viver. Eu não podia parar de novo. E a terceira vez que eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, você teve um sonho de construir aqui o clube, né? O Escandolo, que é desde 1974, quando meu pai pisou a primeira vez naquele lugar que todo mundo conhece. Maravilhoso. Maravilhoso. E eu cheguei nele e falei, pai, os meninos não querem, os meus filhos não querem dar sequência. Você já tem 83 anos, né? Chama ele de você, senhor. Tem 83 anos. Eu já tive 2 câncer. Eu quero viver. Ele falou, Flávia, tá tudo bem. Vamos vender. Tá tudo bem.
E Deus é tão grandioso na nossa vida, porque eu acredito que a gente faz o bem, a gente recebe o bem, que a pessoa que comprou o Vinícius e a Bianca, o Vinícius é irmão do Vitão, que joga no Internacional. São pessoas tão incríveis e maravilhosas, e o seu Cláudio também, que a gente conheceu, que ele falou assim, Flávia, vocês vão se mudar daqui, mas a casinha do seu pai vai ficar aqui. Então, quando ele quiser vir, ele pode vir a hora que ele quiser. Aí, eu estava por aqui, meu pai não queria ir embora, eu falei, nós vamos para Assis, vou levar meu pai, ok. E eu percebia que ele não queria. Mas ele fazia porque eu queria, eu falei, eu quero viver. Então, ele falou, vamos viver, então, eu vou para onde você for. Mas eu percebi que ele estava triste. Aí eu falei, e se eu conversar com o Vinícius e com a Bianca e pegar uma gerência, ajudar eles, né? Porque eles são novos no ramo. Daí ele falou, ok. Conversei com eles falaram, vem com a gente. Então, hoje eu sou o braço direito deles, né? Tem a Tainá, que cuida do financeiro. Eu cuido de toda a parte de gestão, do pessoal. E está sendo uma outra experiência para mim. Uma coisa assim mais leve. Eu gosto de estar ali. Eu acredito que seja um momento de uma troca. E enquanto meu pai viver, ele poderá estar ali. Então, a gente vai dormir na cidade. Daí eu vou com ele, ele passa na casinha dele, faz exercício, porque ele tem 83 anos de idade. E veja bem, ele faz exercício todos os dias. Abdominal, sem abdominais, faz agachamento, faz bicicleta e se alimenta bem. Tem uma alimentação saudável, leve. Seu João, eu fiquei com inveja do senhor agora, de verdade, viu? Se cuida e anda o dia inteiro. Eu perguntei para ele qual era a... Porque, assim, perder filho, perder esposa, qual era o segredo? Ele falou assim, ocupar a mente. E ele não para. Ele faz o que ama, não para. Gente, que história maravilhosa. E qual o seu maior propósito nesse momento da sua vida agora, hoje? Hoje é cuidar da minha família, que eu amo, né? Quero cuidar do meu pai, quero ver os meus netos aí dentro em breve, se Deus quiser, né? Vini falou que daqui a 1 ano, estou esperando ansiosamente. E quero viajar ele, eu quero conhecer o mundo. Nesse momento, quero estar presente ali com o meu pai para viver esse momento com ele, estar perto dele. E encaminhando aí o mais novo, porque o mais velho já está encaminhado, já está no caminho, estou muito feliz por isso. Agora o mais novo também vivendo um sonho da vida dele, que é o que ele quer. E dá um prazer muito grande de ver quem a gente ama realizando sonhos. E eu quero que Deus dê muito tempo de vida para eu poder também conhecer o mundo. Estou tirando minha cidadania dentro em breve, né? Vai dar tudo certo, uma cidadania italiana. E quero viajar, conhecer o mundo, conhecer pessoas, novas culturas. Que show! Mensagem sobre Outubro Rosa. A gente está passando por um mês, né? Eu falo assim que não é só o mês de outubro, é o ano todo. Mais um mês para ser lembrado, para ser relembrado, para as mulheres se olharem, se cuidarem, né? E essa história é um lembrete de que prevenção salva vidas, não é, Flávia? Salva vidas. Todo diagnóstico precoce tem 100% de chance de cura. 100% de chance de cura, né? E assim, o autoexame é muito importante. Você conhecer seu corpo. Deita, vai tomar banho. Passa toca, a mão. Né? Vê, tem alguma coisinha ali que não estava. Vai ver o que é. Tem exame de graça, gente. Não demora, não espera. Porque, assim, a vida é maravilhosa, né? O baile vai acabar, mas eu quero dançar enquanto eu puder. Inclusive, meu pai foi na Costela, no fogo de chão. Dançou, assim, horrores. Porque ele ama dançar, né? Gente, que beleza. Dançou o tempo inteiro. Fala pra ele passar um pouco dessa energia pra nós, né? O que você diria hoje para as mulheres e para nossa audiência que está enfrentando um câncer de mama? Olhe para você, olhe para os seus sentimentos e tenha força, porque você vai conseguir, assim como eu consegui. Procure um propósito e um porquê. É muito importante você ter um propósito e um porquê estar ali. Por que você está aí? Porque o meu propósito era a minha família, mas e o seu propósito? Então, eu te convido hoje a pensar sobre isso. E aproveita que a gente está falando sobre isso, vai tomar banho, vai dormir, né?
Vamos lá ver, o que tem? Tá tudo certo, tá ok? Embaixo da axila também, muito importante, né? A mama toda e se cuidar. Fazer exame todos os anos para... Muitas pessoas às vezes falam assim, você vai fazer os exames e você vai estar procurando. Eu ouço muito isso. Não é procurar, né? É se cuidar, é autocuidado. Prevenção. Autocuidado, prevenção. Né? E como transformar o medo em força? E como transformar trauma em propósito? Olhando para ele. Os traumas, todo mundo tem traumas, né? Eu tenho traumas diferentes dos seus, mas todos nós temos. E às vezes nós nem sabemos que eles estão ali porque eles ficam bem escondidinhos, mascarados. Então toda vez que ele vier à tona, olhe para você. Como que eu vou saber? Tá muito angustiada, tá muito nervosa, o outro falou alguma coisa que te incomodou, né? Não é o que o outro fala, lembre sempre. É como você vai lidar com o que você está sentindo com o que o outro disse, né? E não apontar o dedo para ele, olha, você isso. É como eu me sinto em relação ao que você tá fazendo, né? Porque se apontar o dedo não vai estar ajudando, não né? ajuda. Vai estar julgando. Sim. Gente, não saia daí, a gente volta já. Hotel Bourbon vem dar um recadinho. A gente está indo para os finalmente, mas a gente volta já já. Hotel Bourbon Cambará. Tem dias que pedem um café da manhã diferente, pensado para começar bem o seu dia. Outros, um almoço ou jantar especial preparado com todo cuidado. No restaurante do Bourbon Hotel Cambará, você encontra a mesma excelência gastronômica, qualidade e atenção aos detalhes, presentes em nossas principais operações em grandes cidades do Brasil, Argentina e Paraguai. Hotel Bourbon Cambará. Aberto ao público todos os dias para café da manhã, almoço e jantar. Venha viver essa experiência. Reservas pelo telefone 43 3590 0900. Hotel Bourbon Cambará. Estamos de volta com Bela Gente. E aqui mais uma perguntinha. Flávia, hoje você está forte, né? Mas assim, passa uma mensagem para a pessoa que acabou de descobrir que o resultado, o diagnóstico do câncer, e para ela criar essa força, qual que é o caminho, né? A primeira parte, eu acredito que são palavras de afirmação, né? Toda vez que você falar alguma coisa negativa ou reclamar sobre isso, você tomar a consciência e falar uma coisa positiva a respeito. Que você vai conseguir, que é só um momento, não para se vitimizar. Eu vou contar, tem gente que vai contar e já se vitimizando. Então, comece a contar uma história bonita da sua história, né? Volta lá e começa, uma história bonita. Eu vou conseguir, vai dar tudo certo. Sempre palavras afirmativas ajudam muito. Toda vez que você cair, porque eu tenho certeza que você vai cair, porque é aquela, né? Aquele sobe e desce, porque estamos todos vivos. Volte para isso e lembrar que esse pensamento é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro, né? E sim um trabalho diário, né? Isso é constante, é diariamente. Fantástico. Flávia, que honra ter você aqui. Estamos partindo para o encerramento. Que pena! Obrigada por dividir a sua história com tanta alma, com tanta verdade e tanta sensibilidade. Você nos mostrou hoje que a dor existe sim, mas que ela pode ser transformada. Que o câncer não define uma mulher, mas que a perda pode gerar legado. E que a vida, apesar de tudo, ainda vale muito a pena. Não é, Flávia? Muito demais. E que essa conversa que tocou o nosso coração, o seu coração, compartilhe com alguém. Cuide-se, ame-se, se examine, como a Flávia falou. Viva com mais consciência. Flávia, deixa uma mensaginha aqui para a nossa audiência, para encerrar com chave de ouro. Primeiramente, estou muito grata de ter vindo para cá, né? Ganhei aqui a minha caneca que eu estou amando, porque tem o meu nome aqui, estou muito feliz, né? Aqui no episódio do Bela Gente, fiquei sabendo aqui que é o segundo, então estou estreando, isso é maravilhoso.
Eu queria falar para você que naquele momento, né, da químio, eu comecei a escrever um livro, né? Eu tava muito feliz de poder estar lá. Isso daí é meio estranho falar, mas eu estava feliz por poder evoluir, estar naquele meio para poder aprender ainda mais. E eu escrevi um livro e o livro vai ter a Flávia careca e a Flávia com cabelo. Que a Flávia show! que olhou no espelho e falou, Deus, obrigada. Né? E eu queria convidar você, nesse momento, a fazer uma reflexão, né, essa noite, sobre sua vida, sobre o que você está passando, sobre as suas metas, sobre o que você quer para a sua vida, sobre o que você deseja, sobre o que queima aí no seu coração. E, principalmente, dê um abraço aí em quem você ama do seu lado, porque, às vezes, a gente deixa o abraço para depois, né, e ele precisa ser dado hoje, e precisa ser falado hoje. Então, eu desejo que saiam mais eu te amo da boca de vocês, né? E que saia hoje, não espera amanhã. E é isso. E você tem também as suas redes sociais, que você vem trabalhando isso também, né, Flávia? Isso, eu trabalhei bastante. Aí eu acredito que são fases, a gente vai mudando de fase, a vida vai vivendo outros momentos, né? Agora eu tô vivendo um momento apaixonada, né? Então isso é muito gostoso, né? E então a gente vou trazer mais para vocês. Eu amo a psicologia, né? Comecei a fazer aí a faculdade, tive que dar uma paradinha, mas eu vou continuar estudando, falando com vocês, falando sobre o que é a vida, sobre o que é viver, sobre essa maravilha de estar aqui todos os dias, de acordar e poder respirar e poder ter a oportunidade de viver e estar aqui, né? Obrigada, Flávia. Um brinde. Um brinde. À vida. A vida. Bem, gente, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Bela Gente. Vocês gostaram? Então siga a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, @CirculandoPlay. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!